Está aberta a sessão ordinária deste dia 2 de março de 2020, às 17h30. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 6, 2020, sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2020. Ata 6 de 2020. Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Rous, Vilma Milling, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prajo Centeno, Wendel Carpes e Facívio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Milling, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata número 4 de 2020, da sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020, a qual, após de lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata número 5 de 2020, da sessão extraordinária do dia 19 de fevereiro de 2020, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ofício número 1 de 2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 24 de 2020, oriundo do Executivo. Indicações 3, 4 e 5 de 2020, subscrita pelos vereadores Wilson Furman, Wendel Carpes e Marlon Tadeu Prajo Centeno, as quais, após de lidas, foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna... Está errado aqui já. O senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos projetos de lei de mensagem número 6 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após de lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei de mensagem número 7 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após de lido, foi posto em discussão e votação em regime de urgência, mencionado na mensagem do mesmo, o qual foi discutido, votado e aprovado por unanimidade, sendo encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. O senhor presidente utilizou o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez espaço das comunicações, a Casa, a comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de março de 2020, às 15h30. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após de lida, será aprovada e assinada pelo presidente e primeira secretária. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2020, Wilson Furman, presidente, Vilma Milling, primeira secretária. Essa ata está em discussão. Então, ela não vai ser votada, vai ser retificada na próxima sessão, então, certo? Solicito à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 6, 2020, subscrito pelo vereador Wilson Furman. Indicação número 6 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para diminuir uma curva na colônia São José, interior de nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de realizar a diminuição de uma curva localizada na estrada próximo à residência do senhor Eno Bus, na colônia São José, interior de nosso município. Pede-se também para fazer a poda da malha de bambu existente no local, na largura de 1 metro, e também arrancar as raízes, para que a estrada fique mais larga, o que irá melhorar o trânsito. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores e usuários que transitam diariamente neste local e alegam a necessidade desse serviço. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 2 de março de 2020, Wilson Furman, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Bom, colegas vereadores, uma boa tarde, nossos visitantes também, o pessoal que está nos acompanhando pelo Face. É um pedido dos
mais próximos dos moradores. Também de outros, né? Porque, na verdade, é assim, até falam hoje, né? Poxa, mas e não teria que ter sido feito a tempo, sim, já, de fato, né? Porque, na verdade, a gente sempre achava que que o bambu até hoje ele praticamente deitou muito, então não era. Então hoje já ao mesmo tempo de só não peço só a poda dele, como também arrancar ali uma parte, porque ele na verdade ele está invadindo, ele está chegando muito próximo, está se alastrando muito próximo à estrada. E já aconteceu acidentes ali, então, né? E por modo disso, por ser uma curva ali, é um lugar assim, ainda mais quem vai sentido a BR, o pessoal vem correndo ali. Então, já muitos se perderam na curva, não por ter batido acidente frontal, mas se perder batendo no barranco. Mas também aconteceu um acidente, esse dia um caminhão e um ônibus se encontraram lá, e o caminhão derrapou e com a carroceria atingiu o ônibus. Então, eu gostaria, sim, pedido dos moradores mais próximos ali, que o pessoal, de repente, fizesse a poda do bambu e tirasse 1 metro de largura do mesmo, arrancasse para ficar mais larga a estrada. Então, seria, acho que, uma boa saída. Agradeço aí se for atendido e muito obrigado. Em votação, aliás, em discussão, em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Wendel e Alexandre farão uso da tribuna. Vereador Wendel. Boa tarde, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui e ao pessoal que nos assiste pela internet, pelo Facebook. Eu só vim hoje aqui, tenho 2 assuntos. Primeiro, como eu já havia você bem resumido, falar que eu tinha citado que foi encaminhado para cá as emendas, né? Não tinha o documento ainda do deputado Cherini, que é um projeto do Morango, que a gente vai ter uma reunião junto com o Executivo para definir equipamentos que serão adquiridos para esse processamento do morango, que vai ser tipo uma agroindústria do morango, né? Para a gente ter um produto que vai ser limpo, vai ser embalado e rotulado, que vai acabar atingindo outros mercados e que vai poder aumentar a nossa produção e agregar valor ao produto. Então, é um projeto bem amplo e que eu acredito que vai ter muito sucesso e vai gerar muita renda para os agricultores, para o município e puder com um pouco gerar até algum emprego. No futuro próximo, a gente até pensa em inserir também hoje que já é bastante forte no município, né? Fomentar também os kits sopas, que vocês devem ver, onde tem em mercados grandes, que vem com legumes e coisa a mais. A gente pretende fomentar também essa área, porque vamos ter as câmaras frias, né? Os túneis de congelamento, embaladora a vácuo. Então, quer dizer, isso se encaixaria no momento que estiver mais calma a safra do morango. Então, esse é um próximo passo. Mas, enfim, agradecer ao deputado Giovanni Cherini por ter apoiado a ideia e que vem trabalhando sempre pela agricultura dos municípios, né? E que a gente obtenha êxito com esse projeto aí, para todos saírem felizes. O outro é do nosso amigo Pompeu de Matos, 100 mil para a saúde, né? Que a gente tanto precisa para a saúde, que a nossa saúde está cada vez mais complexa, né? A gente sabe que hoje o Estado sofre, os municípios sofrem pela falta de recurso, né? Então, qualquer dinheiro que venha para a saúde é de bom grado, né? Já consegui anteriormente, 2 anos atrás, 150 mil, que foi utilizado para contratar o pediatra e ginecologista, que ano passado foi contratado, né? Então, assim, tudo que vem para ajudar a saúde das pessoas é sempre muito bom. Agradecer ao Pompeu de Matos por nos dar essa força. Muito obrigado.
meu próximo assunto é o seguinte. Eu venho conversando com muita gente no interior do município. Eu acho que não é só no interior do município, mas é um assunto bem relevante. Hoje vocês sabem que a seca vem atingindo de forma... Nós aqui ainda não éramos tão atingidos, né, mas era o norte do estado, né, e agora chegou até nós, né, porque a previsão é crítica, né, a previsão para o próximo mês é que não se terá muitas chuvas, e hoje já está, nós estamos, a maioria, pode ver, o nosso rio está com pouquíssima água, muita gente no interior vem se queixando que não tem mais água para água potável, nem para animais, para nada, né? Muitos açudes já estão com pouquíssima água, né? E tem muita gente que no fumo, que agora está encerrando a safra, se queixou que se tivesse um tanque para irrigação e coisa e tal, muita gente não tem tanque, não tem açude. Então, assim, ó, o que nós precisaríamos? Com a reta escavadeira, a gente sabe que as retas geralmente estão ocupadas, já são poucas e estão ocupadas. E não faz o serviço adequado. O certo seria uma escavadeira, né? Então, isso assim, ó, hoje eu tive em Porto Alegre, conversando com a assessoria, e eles tiveram contato com a secretaria, que hoje é gerida pelo Kovács Filho, secretário de Agricultura do Estado, do que se propõe para os municípios, né, para auxílio da seca, né, que seria algum sentido de poço artesiano, daqui um pouco de um maquinário, uma escavadeira para fazer tanques para irrigação, e eu acho que assim isso seria muito importante para o Turuçu, né, esse apoio todo, talvez até um apoio financeiro para as perdas, né. Então eu acho que isso é nesse momento fundamental. Então, presidente, venho, através disso, fazer 2 pedidos. Primeiro pedido, uma indicação verbal, tá? Vou ler aqui, que eu montei ela para te repassar aqui. Estou com ela pronta, eu vou te entregar em mãos para tu repassar para o pessoal fazer, que é mais fácil que tu, né, que tu está escrevendo aí. Indicação verbal, venho, através desta, sugerir ao Executivo que elabore um decreto municipal para a seca em Turuçu. Hoje o município vem sofrendo com adversidades climáticas, perdas nas diversas culturas agrícolas, falta de água no interior, água potável, água para irrigação e até para animais. Desta forma, acho que com o decreto poderemos barganhar junto ao Estado auxílio para minimizar os efeitos da seca. Então, assim, eu acho que isso é um decreto que, assim, chegou o momento que vai ter que se fazer, porque para a gente obter algum apoio, alguma coisa do Estado, só com o decreto. Eu tentei até agendar uma audiência com o Kovács Filho, para conseguir alguma coisa aqui para nós, nesse sentido de apoiar, porque há muito tempo o pessoal do fumo já vinha se queixando que, tinha conseguido uma escavadeira para fazer tanques e fazer outras coisas. Então, com esse decreto, a gente tendo em mãos, a gente pode pegar o executivo, convidar a prefeita e sentar, marcar uma audiência com o secretário para que se traga alguma coisa para solucionar hoje o problema da seca aqui no município, que é grave. Eu sugiro outra coisa, presidente e colegas. Minha proposta é o seguinte, eu acho assim que a melhor coisa é a gente ouvir a opinião dos próprios agricultores, né? O que eles acham que hoje é fundamental para a gente, para sanar esse problema. Porque, assim, a seca não é só desse ano, a gente vai ter outros anos e vai ter outros episódios, e então não se pode pensar no hoje. Nós temos que pensar que daqui 1 ano ou 2 para ter seca de novo, e aí é a mesma correria, mas aí a gente já vai estar prevenido. Então, para isso, eu queria que o senhor marcasse uma audiência pública para a gente debater a seca. Vamos fazer eu tenho um local que é o Salão do João Hatzmann, no Gehring, que ele já me emprestou, disse para qualquer atividade que onde eu precisar, ele me emprestaria, porque é um lugar centralizado para convidar o pessoal da agricultura, né, que eu acho que fica mais centralizado. Uma audiência pública, convidando o executivo, que venha participar, o secretário da Agricultura, convidando a Emater, principalmente, né, que é o que geralmente elabora os laudos, né, sobre os dados da agricultura de perdas, convidar a Emater, e fazer um convite também para o pessoal da Defesa Civil, que é o que protocola
esse decreto, né? A gente, tendo em mãos, montar um relatório dizendo todos os dados, o que hoje as pessoas acham que nós precisamos fazer para minimizar isso aí, diante desse relatório e diante desse decreto, marcar uma audiência, que eu tenho acesso com o pessoal hoje do deputado Marenco, que vai mediar essa audiência, já ficaram de marcar para mim, e a gente sentar com o secretário para, enfim, trazer, olha, está aqui o decreto, está aqui o que hoje que a gente precisa para resolver, que os agricultores nos repassaram, e tentar resolver essa questão. Então, eu acho assim, presidente, essa audiência, eu acho que tinha que ser uma coisa meio de urgência, assim, daqui um pouco para outra semana, uma coisa assim, porque a seca está aí, o pessoal está precisando disso, o decreto, ele vai ser, talvez, protocolado o mais rápido possível, e a gente marcar essa audiência aí, talvez até para outra semana aí, marcar uma data. Eu acho assim, pós a reunião, podemos conversar a respeito, do encerramento da reunião, para ver uma data e daqui a um pouco a gente conversar com a prefeita, de repente até amanhã se tiver que se reunir com ela, para ver a possibilidade aí da agenda dela, né, porque ela vai ter que, importante a participação do executivo, né. E aí a gente convidar a Emater e ver um convite para também Defesa Civil e outros. Tá bem? Então era isso. E meu muito obrigado a todos. A indicação verbal, então, do Wendel está em discussão, em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Vereador Alexandre. Senhor presidente, os colegas vereador, colegas vereadora, pessoal que nos assiste pelo plenário e pela live Facebook, boa tarde. Minha vinda à tribuna, eu não vou mudar o tema, eu sei que o colega colocou, mas a preocupação é séria, né? Eu não poderia deixar de falar, porque já está, a gente sabe que a situação é muito séria, a situação da seca, que está correndo no nosso município. Nós, imediatamente, nós, colegas vereadores, nós devemos de nos unir, juntamente com o Executivo, para tomar o que nós podemos ajudar. Porque, assim, senão sempre fica, os vereadores não estão nem preocupados. Não, nós estamos preocupados, sim. Sabemos que a situação... Já lhe dou uma parte, tá, colega? Sabemos que a situação... está complicada, não depende de mim, não depende do Executivo, depende de Deus. E na hora certa eu sei que vem, mas a gente, o que a gente está fazendo para poder ter uma solução? O colega colocou aqui em reuniões, muito bom, mas o que nós podemos junto fazer que tenha alguma solução? Várias pessoas hoje não têm água para beber no nosso interior do município. É final de semana, é dia de semana, é de noite, pessoas nos ligando que não tem água para beber. Nós precisamos urgentemente, nem que seja de um caminhão-pipa emprestado. A gente está vendo um caminhãozinho com aquele tanque amarelo, está ajudando bastante, mas nós precisamos nos unir, buscar forças, quem sabe dos municípios vizinhos, para a gente chegar a uma solução. Isso aí é sério. O nosso arroio realmente não tem água. E se realmente não chover dentro dos 10 dias, nós não vamos ter água nem para beber. E o que nós estamos fazendo, nós como os colegas vereadores? Vamos sentar juntamente com o Executivo e procurar uma solução. Não é criticar, não, nós vamos procurar uma solução. Ah, vai ter água de manhã, não vai ter água de manhã, vai ter de tarde. O que nós estamos fazendo juntamente com a população para nós tentar, pelo menos, minimizar a situação? A gente sabe que o arroio também tem que ter os órgãos do meio ambiente, mas precisa urgentemente fazer uma limpeza geral, porque senão pode chover 100, 200 milímetros, daqui 2 semanas não vai ter água de novo. Choveu há pouco tempo, não choveu mais, quase 100 milímetros. Teve alguns lugares, choveu 100 milímetros.
Isso faz o quê? Não faz o mesmo. E não temos águas mais no arroio. Então, vai chover de novo, vai vir, eu creio que a chuva em breve vai sair, mas vai chegar a mesma situação, vai amenizar um momento e depois vai continuar. Mas o que nós pensamos para o futuro? Se hoje nós já estamos assim, qual é o planejamento, quem sabe, para o ano que vem? Como é que vai ser? Se vai perguntar para cada um de nós não sabemos. Nós não discutimos isso aí juntamente com o Executivo, juntamente com a Emater, juntamente com a Secretaria. A gente vai ali na entrada do cemitério, tem um vazamento grande d'água. Eu não sei se os colegas viram, o vice-prefeito já falou e tudo, mas continua o vazamento lá. Então, tudo isso a gente tem que ver. Se vê algum vazamento, avisar para que venha consertar quanto antes. Está à parte, colega vereador Marco. Senhor presidente, colega vereador Alexandre, que me cedeu a parte, os colegas vereadoras, colegas vereadores, a Leila e o Carlos Luísio, popular Bebico, que nos assistem aqui no plenário, e as pessoas que nos assistem através da live ao vivo no Facebook. Colega vereador Wendel, colega vereador Alexandre, eu vou fazer um papel, diria, de oposição de vocês, mas não pensem que é assim, porque eu preciso falar, né? Até porque é um problema de todo o município. O senhor subiu na tribuna para pedir ajuda do Executivo, o senhor está pedindo união Executivo-Legislativo, mas o Executivo não pensa assim. Há 58 minutos, teve uma reunião para decretar a situação de emergência em Turuçu. E nós, 9 legisladores desse município, não ficamos sabendo. Não fomos convocados. Para depois falar, colega vereador Wendel e Alexandre, que isso já estava previsto, que não precisava vocês ter falado. Que é o que fazem com a gente. Quando eu fui lá e expus as fotos do banheiro sujo, que deu uma repercussão tremenda, entrei no site da prefeitura dizendo que estavam fazendo a reforma, pois já estava prevista. Sempre já estava. A prefeita Selmira sempre já ia fazer, porque ela não aceita que deem opinião, nem vocês e nem nós, porque ela não admite que as pessoas saibam, ou saibam mais, ou saibam antes que ela. É um governo orgulhoso, que faz as coisas da maneira que querem, estão se lixando para os vereadores. Mas aí, quando precisa de um projeto de urgência, de uma extraordinária, ou reuniões daqui a 1 hora, aí nós, vereadores, colocamos o rabinho entre as pernas e vamos lá. Porque é assim que funciona. Nessa gestão, só existe prefeitura. Câmara de Vereadores não existe. Então, desculpem, digamos que cortar o barato de vocês, não entendam mal, mas vou pedir perdão pela palavra, mas o que vão falar é o seguinte: o que vocês falaram é inútil, pois nós, executivo, já estávamos preparando isso. Só que em momento algum foi comunicado legislativo. Porque tanto faz se existe ou não o legislativo. O importante é que eles têm o poder e eles podem fazer as coisas. Obrigado. Só já te dou a parte, colega vereador Wendel, é lamentável, né? É por isso nosso município não cresce. Enquanto tiver isso aí, não tiver união, não tiver amor, a comunidade não vai crescer. Porque o que eu subi aqui já estava para subir. Não ia mudar, para ver que não ia mudar, porque o colega vereador Wendel subiu em cima de mim. A minha preocupação é o que vai acontecer. O que vai acontecer? Eu não estou preocupado se alguém vai ganhar mérito. Não. Amanhã posso eu estar sem água. Amanhã pode você estar sem água. Eu lhe faço uma pergunta, vereador, presidente da casa. O senhor sabia dessa reunião? Pois é, cadê a união? Queremos tantas coisas para o nosso município, e nós aqui da nossa casa, aqui 9 vereadores, que a população cobra, não tem água na nossa casa, cano está quebrado lá.
fulano, está faltando água aqui, está faltando, quem é que tem que ouvir? É nós. Aí nós vamos até lá, temos que falar. Por que não senta, não une? Por isso não vai para frente. Vereador Wender, está com a parte. Não, vereador. O que ocorre? O que ocorre é o seguinte, é que é muito engraçado. Porque toda vez que alguém tem uma ideia, alguém faz uma reunião correndo para dizer, fizemos primeiro. Isso é uma coisa fantástica, né? É que nem tu disse, a preocupação não é. Se tivesse preocupação, eles já tinham chamado alguém antes, já tinham feito o decreto, porque isso eu sei de muito tempo que o pessoal está reclamando, e eu venho falando, tem que fazer o decreto, tanto é que agora eu entrei porque, isso já não é de hoje, é de muito tempo que o pessoal vem reclamando, desde o tempo do fumo. Então, assim, já questionei até com vários, por que nós não fizemos decreto, mas aí agora fizeram uma reunião para decretar o troço. Mas é engraçado, né? Precisou, porque eu até comentei com alguns que eu ia fazer hoje uma indicação pedindo, né, que se fizesse um decreto. E hoje à tarde fizeram uma reunião correndo para fazer isso. Para quê? Para dizer assim, não foi o Alexandre e o Wender que falaram, foi nós que tivemos a ideia. Então é assim, tem coisa que ninguém tem que ter ideia. Meu pensar é que nós temos, isso já era primeiro ato, ter convocado a Câmara, ter convocado todo mundo, já a gente vem conversando com um com o outro e falamos para vários, convocado, vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo, mas parece que a Câmara não existe. A Câmara é o último a saber, é sempre assim, porque a gente parece que eles não querem que a gente esteja envolvido nas situações, porque nós que somos o representante do povo, nós que escutamos as coisas, e nós somos os últimos a opinarem e a falar alguma coisa. Então, uma coisa lamentável, triste, por isso que o nosso município nunca vai crescer, nunca vai para frente, porque não existe uma coerência e não existe um trabalho conjunto dos poderes para fazer que as coisas aconteçam. Mas eu estou bem tranquilo. Eu fiz a minha indicação, foi há quanto? 58 minutos agora? Tá. Então quer dizer que estava dentro das 5 horas da coisa. Eu fiz junto com eles. Então a validade é para todos, né? E continuo de pé dessa audiência aí. Vamos conversar com a prefeita se ela quer fazer uma audiência, se ela não quiser, para mim, tudo bem. Mas agora eu tenho a ideia de fazer uma audiência e trazer o pessoal para a gente se unir e discutir. Até como é que vai ser montado esse decreto aí, porque você sabe que se ele é montado dentro dos critérios da Defesa Civil, porque eu já olhei para me inteirar como é que funciona, e aí tem um laudo do Emater dizendo das perdas, como é que está. Então, assim, por que a gente não faz uma coisa participativa? Agricultores, executivo, legislativo, todo mundo, vamos ver. E não é só a questão do decreto, é a questão também da água que está faltando, como é que vão resolver. Se tem um caminhãozinho com coisa não está resolvendo, vamos alugar enfim, o que vai ser feito? Tem mais um mês de seca aí que estão prevendo. Então, assim, vamos fazer eu sugiro que se mantenha essa audiência e vamos conversar com a prefeita amanhã, se for possível, para nós ver isso aí. Tá bem, presidente? Obrigado, Alexandre, pelo espaço. Ok, vereador. Olha, eu não estou preocupado se eles consigam alguma solução, que bom, né? Mas eu sugiro aqui nessa casa, não que eu, Alexandre, mas que nós 9 vereadores encaminhamos para o Executivo qual a situação, o que está sendo feito. Eu não sei se os colegas concordam, qual é a situação, o que eles estão procurando fazer. Até mesmo para nós ficarmos por dentro do assunto e poder falar a mesma língua. Porque assim, hoje nós temos poços artesianos dentro do nosso município. Alexandre, quantos? Não sei. Se estão ativados, estão desativados? Não sei. Mas não dá para beber, mas dá para tratar um animal? Dá para fazer uma obra? Tem utilização, não tem? Tem. Então eu sugiro que nós fizemos uma reunião com o Executivo nessa casa, para nós saber de alguma coisa. Para buscar um caminhão-pipa, que se vai continuar assim, nós vamos ter que arrumar umas vasilhas para conseguir água.
e o caminhãozinho não vai dar conta com aquele tanque em cima. Está fazendo um ótimo trabalho. É as condições que nós temos hoje, mas nós temos que pedir ajuda. E eu creio neste Deus que nós servimos, que nós cremos que em breve Ele vai mandar providência para nós, mas que nós devemos fazer a nossa parte, juntamente com o meio ambiente. Se tiver que marcar uma reunião em questão do arroio, o arroio pode chover 200 milímetros. Se continuar assim, um mês não tem água no arroio. Não tem. Está tudo atulhado, vem árvore, vem areia. Há poucos anos atrás nós tomávamos banho, tinha buraco que tu não ficava ali. Hoje tu caminha, senta ali. Então nós temos que buscar uma solução para o futuro. Agradeço o meu espaço na tribuna. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 1, 2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 1 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei cria o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, 2 de março de 2020, Vilma Milling, presidente, Lothar Rous, relator, Wendel Carpo, secretário. Projeto de lei número 1 de 2020. O presente projeto de lei cria o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 2 de março de 2020, Vacilvio dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, Gilson Belling Baifo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão e em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica criado o Plano Municipal de Turismo. Em votação, aliás, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Em anexo a esta lei, o Plano de Turismo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 4 de fevereiro de 2020, Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 1, 2020, que institui o Plano Municipal de Turismo de Turuçu, RS, foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 6, 2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 6 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a alteração do anexo 1 da lei número 604 de 2007 nos requisitos para o ingresso na carreira de agente comunitário de saúde, item C, ter concluído o ensino médio para o ingresso na carreira, em consonância com a redação da Lei Federal número 13.595 de 2018. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, 2 de março de 2020, Vilma Milling, presidente, Lothar Rous, relator, Wendel Carpo, secretário.
Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, projeto de lei número 6 de 2020. O presente projeto de lei autoriza a alteração do anexo 1 da lei número 604 de 2007, nos requisitos para o ingresso na carreira de agente comunitário de saúde, item C, ter concluído o ensino médio para o ingresso na carreira, em consonância com a redação da Lei Federal número 13.595 de 2018. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 2 de março de 2020, Vacilvio dos Santos, presidente, Arlete Hart, relatora, Gilson Belling Baifo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a alteração da lei antes citada no anexo 1, item C, conforme segue. Requisitos para o ingresso. C. Haver concluído o ensino médio. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto... Artigo 2º, aliás. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 18 de fevereiro de 2020. Selmira Emília Kferenbach, prefeita municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 6/2020, que autoriza a alteração do anexo inciso 1 da lei número 604/2007 nos requisitos para o ingresso, item C, foi aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 1/2020, oriundo do vereador Marlon. Projeto de lei número 1 de 2020. Legislativo. Dispõe sobre a utilização de tela de proteção no serviço de corte de grama nas laterais das vias públicas e da outras providências. Artigo 1º. Todas as empresas que prestarem serviço de corte de grama nas laterais das vias públicas de Turuçu, incluindo as secretarias competentes que façam esse serviço no perímetro urbano e rural, deverão utilizar tela de proteção, que impeça o arremesso de pedrinhas, grama e outros objetos. Parágrafo único. Esta tela de proteção deverá ser colocada próxima à máquina que corta a grama, devendo ter altura e largura suficientes para proteger pessoas, carros e outros, do arremesso referido no artigo 1º desta lei. Artigo 2º. Em caso de ocorrer algum dano material ou pessoal causado pela não utilização da tela de proteção, a empresa ou secretaria competente será responsabilizada pelo dano, devendo arcar com todos os custos oriundos do dano causado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 26 de fevereiro de 2020. Marlon Prado Centeno, vereador do PDT. Projeto de lei número 1 de 2020 do Legislativo. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ingresso nessa Casa Legislativa com o projeto de lei número 1 de 2020, pelo qual estou propondo a utilização de tela de proteção quando do corte de grama nas laterais das vias públicas do município de Turuçu. O corte de grama faz com que a máquina utilizada para tal serviço jogue em várias direções grama, pedrinha e outros objetos. Por isso, estou propondo uma medida de segurança a quem executa o serviço de corte de grama nas laterais das vias públicas, bem como para proteger as pessoas, veículos e outros, que estão parados, estacionados ou passem próximo do local em que está sendo feito o corte de grama. Espero, portanto, que os nobres edis deste colendo Poder Legislativo Municipal aprovem o presente projeto de lei. Turuçu, 26 de fevereiro de 2020. Marlon Prado Centeno, vereador do PDT. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Sim. Boa tarde, presidente, os demais colegas.
colega vereadora, aos que nos assistem no Face, também pessoalmente, os nossos colaboradores. Eu gostaria de aproveitar esse momento de também fechar, dizer alguma coisa em relação à seca, que quem trabalhou na lavoura e sabe que é uma tristeza ver as nossas plantações, e, além disso, a falta de água também nas propriedades rurais, que tem animais, essas coisas todas. Eu concordo de fazer uma audiência pública, como o colega comentou, né? E lamento da gente não ser convidado junto com o Executivo, porque, na verdade, sozinhos a gente não vai conseguir fazer muita coisa também. Então, a gente tem que andar junto. E isso, quem fez primeiro ou quem fez por último, o importante é que fez. É isso que interessa. Que, se a gente faz e é para o bem do povo, isso que tem que valorizar, a gente tem que valorizar, e sem pensar assim, eu fiz e isso vai me dar isso. Né? Não é um benefício para mim, para a minha pessoa, é o benefício para a comunidade. E eu sei que isso está sendo invertido. Nós estamos sendo, às vezes, bem excluídos. Né? Eu gostaria de ter conhecido esse andamento desse decreto, né, que parece que vai ser avaliado, pelo que eu li aqui no Face, mas a gente se sente excluído, né? Porque, como vocês disseram, as pessoas conversam mais com nós. É sempre com nós. O que vai se fazer, quem não tem água, fala sempre, não vai falar com o prefeito, ele vai falar com os vereadores. Então, eu acho de uma boa hora de fazer essa audiência, né? Chamar os agricultores para ver em que pé está a situação da água na casa, porque a gente sabe que a lavoura está crítica, é só passar na colônia que a gente vê que está tudo praticamente secando um dia para o outro. Então, gostaria muito que isso fosse diferente aqui no Turuçu, que a gente pudesse se dar as mãos, né? Mas é tudo muito complicado, assim, nem nós que somos do partido, às vezes, a gente fica sabendo também. Então, não é só vocês falar, eu também me sinto bastante diminuída quando a gente fica por fora. Assim. E também queria, além disso, de concordar com essa questão, assim, de a gente chamar a população e falar com a prefeita para que nós juntos conseguimos fazer algo pelos que estão necessitando nesse momento difícil. Também queria desejar às nós mulheres, né, uma semana bem próspera, porque agora a gente é a semana da mulher, né, e dizer que o quanto a gente se orgulha de... eu sei que os homens fazem bastante coisa, mas se a gente colocar na agenda o que a gente faz, a agenda nós seria comprar umas 10 por ano, né, Vilma? Porque não ia caber. Tudo que a gente corre atrás é roupa para lavar, é as mulheres da colônia, então, que vão junto na lavoura e criam animais e juntam ovos. Olha, é uma tarefa assim, né? Queria desejar a todas as mulheres tudo de bom, que Deus abençoe o coração de todos, que nos dê muita saúde e que a gente saiba também se valorizar um pouco, né? Para a gente dar um tempo para a gente, que às vezes é tão difícil. Obrigada. Senhor presidente, colegas vereadoras, as pessoas que nos assistem, eu vou colocar o que tem para colocar, eu vou pedir licença para me retirar, não estou me sentindo muito bem, eu vou precisar ir no posto de saúde, mas eu tenho que colocar isso antes. Primeiro, que essa semana eu tive uma cobrança a respeito de água, e a pessoa foi um pouco rude comigo, e eu perguntei, eu disse que eu não estava entendendo o porquê. Eis a resposta. A revolta não é com você em especial, e sim com os vereadores em exercício, inclusive a prefeita em exercício, que só lembram dos pobres na época de eleição, para nós garantirmos os seus salários e depois simplesmente esquecem onde moramos, do que precisamos e do que nos prometeram. Boa noite. Eu tentei argumentar, queria explicar a situação para ela, que já tinha sido feito uma indicação em 2017, na primeira sessão, 6 de janeiro de 2017, por mim e pelo vereador Alexandre,
que nós já havíamos repetido em 2018, que nós já havíamos repetido em 2019, só que as pessoas não entendem que o Executivo executa. Eu vou passar 4 anos falando isso. E aí a culpa é de quem do problema dela não ter sido sanado? É nossa. Outra coisa que deve te diz respeito, porque a gente sabe, né? A gente está aqui, a gente tem informações. O projeto de lei para a contratação de um servente passou nessa casa em regime de urgência na quarta-feira. Naquele dia foi aprovado um projeto. Vocês lembram que eu falei onde chegou um impacto financeiro às 4h30 da tarde, 4 horas da tarde? Passou. E eu pedi que não se repetisse mais. Mandaram um projeto de lei quarta-feira em regime de urgência. E eu falei todo aquele blá, 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 porque para eles é um blá, blá, blá. E adivinhe, hoje o projeto de urgência teria que ser votado. Sabe por que não foi? Porque eles não mandaram o regime de urgência. Mandaram às 4h30 da tarde. O impacto, desculpa, eu realmente não estou me sentindo muito bem. O impacto financeiro, às 4h30 da tarde. E as comissões decidiram não passar, porque a prefeitura tem que entender que nesta casa tem regras. E as regras devem ser cumpridas. O impacto financeiro tem que chegar até sexta, meio-dia, porque só entra na pauta eu, vereador, que sou diretamente funcionário dessa casa, só aceitam minhas coisas até sexta, meio-dia. Por que da prefeitura nós vamos aceitar sexta, segunda, às 4 da tarde? E vai ser assim, infelizmente. A culpa é toda do Executivo, porque eles não tiveram tempo de mandar o impacto financeiro. Agora, tempo de fazer reunião nas nossas costas, sem nos comunicar, eles têm. Mas um simples impacto financeiro, eles não têm. Senhor presidente, eu vou pedir licença para me retirar, por favor, tá? Senhor presidente, então, eu gostaria de ver com o senhor que o senhor conversasse com o Executivo, como o senhor intermédio desta casa, né, presidente, para ver a situação sobre a seca, né? E depois o senhor nos dá um retorno para ver o que nós podemos fazer juntamente, para dizer que esta casa aqui está preocupado, sim, com a seca. Desejar uma boa semana às mulheres. Tem aquele ditado, o que seria dos homens sem as mulheres, né? E as mulheres, eu digo que a minha trabalha mais do que eu. A mulher tem o dever de casa, quem tem filho, sabe da situação, faz a comida. O homem, ele tem seu compromisso, chega em casa e quer as coisas na mão. Então, parabéns para as mulheres, a nossa colega vereadora Arlete, vereadora Vilma, a Elisângela, funcionária dessa casa, a Leila, que se faz presente aqui, e o pessoal que nos ouve pelo Facebook também, parabéns. A mim, especialmente, a minha esposa e a minha mãe. Obrigado. Bom, pegando o ensejo do colega, também dá parabéns a todas as mulheres pelo seu dia, né? E é verdade, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Dizem e é verdade. Não, falar que, já que houve essa reunião, que vamos entrar com decreto, né? Coincidentemente com o pedido que eu fiz, né, do decreto, fizeram essa reunião aí, né, sem ninguém saber, né, no apagar das luzes. Então, assim, muita casualidade, né, parece piada até. Mas, assim, eu queria que, pelo menos, que a gente marcasse uma reunião para saber como é que vai ser feito esse decreto, porque eu acho que nós temos o direito de tapar, né? Como é que vai ser feito, como é que vai ser desenvolvido, para a gente poder até repassar para as pessoas, né, o que se pretende com esse decreto, o que vai ser formalizado, o que vai ser pedido, né, e o que nós vamos obter. Então, o Alexandre pediu, também peço que a gente esteja uma reunião para saber como é que vai ser efetuado isso aí. E o tempo, porque eu vejo ali que São Lourenço estão brigando ali para
porque isso tem um tempo para fazer, para montar, né? Que esteja agilidade o quanto antes, porque as pessoas não podem esperar, né? Era isso, obrigado. Mais alguém? Bom, para complementar, de fato a gente concorda com tudo isso também, né? Então, eu vou passar para o executivo e para ver como fica melhor. Eu não sei se faríamos aqui, de repente nós vamos lá, né? Também eu acho que não faz nenhuma diferença como ficar melhor. A gente vai procurar entrar em um acordo com eles, né? Então, o Alexandre colocou que seria aqui, mas também, de repente, se fosse no bom senso de todos, aí eu acho que, de repente, se fica melhor, se eles pedem para nós ir lá, também nós podemos ir lá, né, Alexandre? Então, a gente vai procurar aí uma data e uma hora aí, para quem pudesse, então, se fazer presente, seria muito interessante, na verdade, que nem vocês colocaram aí. Eu acho que isso aí é assim, tem que ser em união, né? É uma coisa que atinge a todos nós, né? Então, vamos junto que eu tenho certeza que nós vamos ter aí uma decisão que eu acho que vai ser favorável a todos. Certo? Agradeço aí, uma boa tarde a todos. Nada mais havendo a tratar, então encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de março de 2020, às 17h30.